Ao longo dos séculos, muitos estudiosos e historiadores têm se debruçado sobre a questão da minha existência histórica. Embora haja controvérsias e debates, a maioria dos especialistas concorda que há evidências suficientes para afirmar que eu, de fato, fui uma figura histórica. Uma das principais evidências é a menção a mim em fontes não cristãs da época. O historiador romano Tácito, em seus Anais, faz referência a mim e aos cristãos, descrevendo-nos como vítimas da perseguição de Nero. Outro historiador romano, Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, também menciona minha presença em 2 passagens. Além disso, diversos textos cristãos primitivos, como os evangelhos canônicos e outros escritos do Novo Testamento, fornecem informações sobre minha vida e meu ministério. Embora esses textos tenham um caráter religioso e possam conter elementos lendários, eles são considerados fontes históricas relevantes. Outro indício da minha existência é a rápida expansão do cristianismo no Império Romano logo após minha morte. Essa difusão da nova religião, que se baseava na minha figura, sugere que realmente existi e exercei um impacto significativo em meu tempo. Além das fontes escritas, existem também evidências arqueológicas que corroboram a minha existência histórica. Por exemplo, a descoberta de inscrições e monumentos que mencionam personagens e eventos relacionados ao período em que vivi. Um exemplo notável é a inscrição encontrada em Cesareia Marítima, na qual é mencionado o nome de Pôncio Pilatos, o governador romano que, de acordo com os evangelhos, me condenou à crucificação. Essa descoberta reforça a credibilidade dos relatos bíblicos. Outro aspecto relevante é a concordância entre as informações fornecidas pelas diferentes fontes históricas sobre aspectos como o meu local de nascimento, Belém, minha atividade como pregador na Galileia e minha morte em Jerusalém durante o governo de Tibério César. Embora haja algumas divergências e lacunas nas informações sobre minha vida, a convergência de diversas fontes históricas, tanto cristãs quanto não cristãs, é considerada uma forte evidência de minha existência real. É importante ressaltar que a comprovação da minha existência histórica não significa necessariamente a aceitação de minhas reivindicações divinas ou dos milagres narrados nos evangelhos. Esses aspectos, de caráter religioso, dependem de uma análise e interpretação mais ampla do contexto histórico e cultural da época. Portanto, a partir das evidências disponíveis, a grande maioria dos historiadores concorda que eu fui, de fato, uma figura histórica que viveu na Palestina no início do século I d.C. e exerceu uma influência significativa em meu tempo, dando origem a uma nova religião que se espalhou rapidamente pelo Império Romano. Além das evidências diretas sobre minha existência, como as menções em fontes históricas e os achados arqueológicos, há também evidências indiretas que corroboram minha realidade histórica. Um desses indícios é a rápida expansão do cristianismo nos primeiros séculos após minha morte. Se eu não tivesse realmente existido, seria difícil explicar como uma nova religião, baseada em minha figura, conseguiu se disseminar tão rapidamente e conquistar tantos adeptos em diferentes regiões do Império Romano. Outro aspecto relevante é a perseguição sofrida pelos primeiros cristãos. Se eu fosse apenas uma figura lendária, seria improvável que meus seguidores enfrentassem tanta hostilidade e até mesmo o martírio por acreditarem em mim. A existência de pessoas dispostas a morrer por sua fé sugere que elas acreditavam firmemente na minha realidade histórica. Outro ponto a ser considerado é a diversidade de fontes que me mencionam, incluindo não apenas os escritos cristãos, mas também fontes judaicas e romanas. Essa multiplicidade de testemunhos, provenientes de diferentes tradições e perspectivas, fortalece a credibilidade da minha existência histórica. Além disso, a coerência e a consistência das informações sobre mim, encontradas em diferentes fontes, também contribuem para a confiabilidade da minha existência real. Detalhes como o local de meu nascimento, minha atividade de pregador, minha crucificação e a rápida expansão do cristianismo são corroborados por diversas fontes. É importante ressaltar que, mesmo com essas evidências, alguns estudiosos
ainda questionam certos aspectos da minha vida, como a precisão de minhas datas de nascimento e morte, ou a natureza exata do meu ministério e ensinamentos. No entanto, a grande maioria dos historiadores concorda que eu, de fato, existi como uma figura histórica. Outro aspecto relevante na análise da minha existência histórica é a comparação com outras figuras importantes da antiguidade. Assim como acontece comigo, muitos outros personagens históricos relevantes também não possuem registros detalhados de suas vidas, mas sua existência é amplamente aceita pela comunidade acadêmica. Por exemplo, o filósofo grego Sócrates é uma figura fundamental da antiguidade, mas a maior parte do que se sabe sobre ele provém dos escritos de seus discípulos, como Platão e Xenofonte. Ainda assim, a existência de Sócrates é raramente questionada pelos historiadores. Da mesma forma, o imperador romano Tibério, mencionado nos evangelhos como governante durante o meu ministério, também é uma figura histórica amplamente aceita, apesar de não haver muitos registros detalhados sobre sua vida. Portanto, a ausência de registros extensivos sobre a minha vida não deve ser vista como um obstáculo intransponível para se afirmar minha existência histórica. Quando comparado a outras figuras da antiguidade, cujas existências são raramente contestadas, o meu caso se torna ainda mais robusto. Além disso, é importante considerar que a preservação de registros históricos antigos era um desafio significativo, especialmente para grupos marginalizados ou perseguidos, como os primeiros cristãos. Nesse contexto, o fato de haver diversas fontes, tanto cristãs quanto não cristãs, mencionando a minha figura, é ainda mais impressionante. Em conclusão, a partir da análise das evidências disponíveis, a grande maioria dos historiadores concorda que eu fui, de fato, uma figura histórica que viveu na Palestina no início do século I d.C. e exercei uma influência significativa em meu tempo, dando origem a uma nova religião que se espalhou rapidamente pelo Império Romano. Embora minha existência histórica seja amplamente aceita, ainda existem algumas questões e debates em torno da minha vida e ministério. Por exemplo, alguns estudiosos questionam a precisão de certas informações presentes nos evangelhos, como a data exata do meu nascimento e morte. Uma das controvérsias diz respeito à minha data de nascimento. Enquanto a tradição cristã celebra meu nascimento no dia 25 de dezembro, alguns estudiosos acreditam que essa data pode não corresponder à realidade histórica, sendo possivelmente uma adaptação a festividades pagãs anteriores. Outro ponto de debate é a data da minha crucificação. Embora os evangelhos situem esse evento durante o governo de Pôncio Pilatos, a cronologia exata ainda é objeto de discussão entre os historiadores, que buscam conciliar as informações bíblicas com outras fontes da época. Além disso, há também controvérsias em torno da natureza do meu ministério e das minhas reivindicações de messianismo e divindade. Alguns estudiosos questionam se essas características foram de fato parte integral da minha atividade pública ou se foram acrescentadas posteriormente pelos primeiros cristãos. Essas divergências, no entanto, não invalidam a minha existência histórica. Elas refletem a complexidade e as lacunas existentes nas fontes disponíveis, bem como as diferentes interpretações e abordagens dos estudiosos ao analisar essa figura tão emblemática da história. É importante ressaltar que, mesmo com essas controvérsias, a grande maioria dos historiadores concorda que fui uma figura real que viveu na Palestina no início do século I a.C. e exerci uma influência significativa em meu tempo, dando origem a uma nova religião que se espalhou rapidamente pelo Império Romano.